Povo de Deus abençoado, graça e paz, como vocês estão? Nós estamos aqui para mais um episódio do Reino de Amigos. Talvez você esteja aí preocupado, mas cadê o pastor Miguel? O pastor Miguel está tendo a família sendo acrescentada. Amém. São netos e mais netos. Pastor Miguel, meu irmão, é a bênção de Deus. Então, por isso que ele não está conosco aqui hoje. Hoje eu estou aqui cobrindo esse espaço do nosso amigo, do nosso irmão pastor Miguel. Ore por ele, ore pela família dele, ore pela casa dele, para que o Senhor esteja abençoando muito esses netos, prosperando. Deixa Deus te usar para encher a terra, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. E nós estamos aqui nessa bênção do Reino de Amigos com um amigo, um irmão, um cara mais chegado do que um irmão, um cara do coração, reverendo Renato Porpino. É uma bênção, reverendo Renato, ter você aqui no Reino de Amigos. Realmente isso aqui é um podcast que a gente faz para trazer pessoas que são relevantes, para que nossa igreja conheça um pouco mais sobre a história, quem é essa pessoa, qual é a relevância dessa pessoa, quais são os sonhos, as metas, onde é que essa pessoa entra em contato com a IP Manaus. Então, Renato, é muito bom ter você no Reino de Amigos aqui com a gente. Obrigado, irmão. Eu fico feliz porque estar no Reino de Amigos com você... Aí é casamento perfeito. É casamento perfeito entre a proposta e a realidade da nossa vida. Bênção. Quero abraçar a todos que estão conosco e, de uma forma muito particular, a Igreja Presbiteriana de Manaus. Eu faço menção ao seu pastor, reverendo Francisco, bem como o pastor Arieusto e todos os demais pastores da igreja, bem como ao conselho. Louvo a Deus pelo privilégio de compartilhar esse tempo com vocês. Reino de Amigos é assim, nós queremos saber quem é o nosso convidado. Então, para todo mundo que está conosco em casa e tal, está acompanhando, quem é o reverendo Renato? Mas vamos começar antes do reverendo. Quem é o Renato Lopes Porpino? O Renato. O Renato é um servo de Deus, encontrado em Cristo, né? E encontrado pelo próprio Senhor. Eu sou nascido em lar cristão. Eu sou quarta geração de presbiteriano, irmão. Quarta geração, eu sou cara. Presbiteriano raiz. Rapaz, esse tem pedigree mesmo. Quarta geração o quê? Tua bisavó? Minha bisavó era presbiteriana, minha avó presbiteriana. Carioca sempre ou de outro lugar? Sim, da parte norte fluminense do estado do Rio. Minha bisavó, vovó, minha mãe, eu e meus filhos são melhores do que eu, porque eles são quinta geração. Rapaz do céu. Então, desde que eu me entendo por gente, eu me entendo como servo de Deus, encontrando nos meus pais o testemunho de servos de Deus, leitura bíblica, oração em casa, culto doméstico, enfim. Hoje sou casado, né? E tento, de alguma forma, manter esse bom hábito, né, de ter uma família aos pés do Senhor. Sou casado com a Luana. Se você conhece a minha esposa, irmão... Faz aquele floreio, meu irmão. Sai bonito. Ela é linda. Faz aquele floreio, hein? Linda, serva de Deus, crente, abençoa a minha vida. É aquela que Deus escolheu para que eu passasse todos os meus dias aqui. E nós, como fruto desse amor, temos 2 lindos filhos. A Manuela, de 10 anos, e o Guilherme, de 6, e faz 7. Agora, no dia 28 de agosto. Então, estamos há poucos dias do aniversário de 7 anos do meu filho mais novo. Maravilha. Enfim, eu acredito que posso parar por aqui. Sou pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Sou formado nas letras, tenho formação e pós-graduação, enfim, nesse universo das letras. Eu sou um amante da língua portuguesa, da literatura. Estou me aventurando também já há algum tempo na filosofia. Olha aí. Gosto muito. Enfim, eu acho que é por aí. E o reverendo Renato? Agora, falando sobre o reverendo Renato. O reverendo Renato. Se é que a gente pode dividir, né? É quase indissolúvel esses dois, o Renato e o reverendo Renato. Mas, falando sobre o reverendo Renato, um cara novo, cara, cabeça preta ainda, né? Alguns fios brancos já começam a aparecer ali e tal, mas pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Meu irmão, talvez quem esteja vendo aqui o podcast e tal, poxa, eu esperava um velhinho lá, um irmãozinho, né, com aquela voz grossa, impostada, eu só usar a Catedral e tal. Quando veio aqui, mas é esse irmão mesmo? É o pastor da Catedral? E aí, Renato, como é que fica essa questão? Irmão. Pastor da Catedral Presbiteriana, da mãe do presbiterianismo do Brasil. Eu louvo a Deus por isso.
E quero publicamente, Arilton, e você sabe da realidade do meu coração, declarar que eu só estou nesse lugar em que estou porque o Senhor me colocou lá. Né? É isso aí. Eu não criei nenhum tipo de expectativa, de sonho, de projeto, de articulação, nada. O Senhor me quis lá. E como sendo Ele o Senhor da obra, eu me sinto responsabilizado. Né? É um misto de responsabilidade com incapacidade. E eu quero crer que esses sentimentos devam me acompanhar até o meu último dia de ministério. No dia que eu me achar capaz, é o início do fim. É porque você, como pastor da catedral, você tem uma responsabilidade pastoral, mas você também tem uma responsabilidade representativa. Sem dúvida. É um peso diferente isso aí, não é não? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, é importante que os irmãos entendam como eu cheguei à catedral, né? Porque algumas pessoas já me perguntaram, né? Paraquedão e... Como é que foi isso? Como é que você chegou lá? Eu estive a convite da Confederação Nacional do Trabalho de Adolescentes em 2012 para pregar para os adolescentes no Dia Nacional dos Adolescentes. Essa programação é uma programação muito comum em todas as regiões do país. E em 2012 foi no Rio, e esse dia e esse lugar mudaram 5 vezes. Até que na última vez foi a catedral. O pessoal da Confederação me ligou e falou: pastor, não vai mudar mais, vai ser na catedral, dia tal, enfim. E aí fui lá, Não tinha pensamento nenhum, nada, nunca... Zero. Estava feliz onde estava, eu era pastor da Igreja Presbiteriana 25 de agosto. E depois eu faço um capítulo sobre esse meu início. Estava feliz na minha igreja, plenamente realizado, e fui pregar no DNA, em 2012. E foi um tempo muito abençoado, assim, para mim e, obviamente, para os adolescentes que lá estavam. 4 anos depois, sem que eu tivesse contato nenhum com a catedral, com ninguém, de 2012 a 2016, os jovens da catedral perguntaram à missionária Heleninha Maia, porque os nossos jovens têm culto toda sexta. Então, com isso, aqueles pastores com tons mais joviais vão muito rápido, porque é toda sexta. Né? E, num dado momento, eles ficaram meio apertados com isso, com o preletor. Aí eles perguntaram para a missionária Heleninha assim: missionária, você conhece um pastor que possa vir pregar aqui e tal? E sem que nós nos conhecêssemos, sem que fôssemos amigos, hoje até somos, mas à época não. Ela falou assim: olha, há uns 4, 5 anos atrás, teve um pastor aqui que pregou no DNA. E foi uma bênção. E ele é do Rio. Qual o nome dele? Não lembro. Foi procurar nos arquivos, achou meu nome, me adicionou nas redes sociais. E, pastor, olha, eu indiquei o seu nome para pregar num culto de jovens, só aceita? Aceito. Enfim, fui pregar lá para os jovens. E o casamento com a catedral começou por meio dos jovens. Eu fui pregar para os jovens e os jovens falaram: pastor, o senhor precisa voltar semana que vem. Eu falei: calma aí, rapaz, semana que vem. Não tem rodízio? Sou eu a partir de agora. E aí, na semana seguinte eu não fui, mas 15 dias depois eu fui de novo, e quando eu fui nessa segunda vez, já estavam lá as lideranças da adolescência, e eu saí dali já com convite para ser o preletor do acampamento de inverno da UPA. E aí fui pregando. Quando eu voltei do acampamento, e prega, até que o pastor de então me sondou: pastor, o que você está fazendo com os meus jovens aqui? Eu falei: rapaz, não estou fazendo nada, só estou pregando. Estou aqui. Então vem aqui, sou vindo de um outro estado e estou pensando em um pastor de jovens. Então, fui ser pastor dos jovens e dos adolescentes em 2017. E naquele ano, em 2017, o tempo deste pastor que me convidou para estar lá foi cessado, e o conselho resolveu que deveria procurar um novo pastor efetivo. E o conselho então me convidou para que eu compusesse a equipe interna da catedral, enquanto eles achavam o pastor efetivo. Então, eles tentaram, o nosso conselho orou, buscou o Senhor e tentou alguns nomes. E, num primeiro momento, isso não foi à frente, aí zerou-se o processo. O conselho se coloca em oração mais um tempo. E, nesse período, a igreja começou a colocar: não, vocês estão procurando fora
E a gente já está com ele aqui dentro. E o nosso pastor está aqui dentro. O nosso pastor é esse menino. Inclusive, a metáfora lá nos corredores da igreja é assim, vocês estão procurando os filhos mais velhos de Jessé. Olha aí, e o que nós queremos é aquele que está lá cuidando das ovelhas. E o Senhor ministrou assim ao coração da nossa liderança e eu fui convidado para ser um dos 5 que estavam sendo avaliados pelo conselho. E depois de um tempo de avaliação, o conselho atendeu a voz do Senhor, que o orientou a que eu fosse o candidato único. E eu fui eleito dia 17 de abril de 2019. Tomei posse dia 5 de maio de 2019. E foi um ano, assim, um restante de ano abençoadíssimo, e crescimento exponencial. E o planejamento para todo 2020 já na ponta dos cascos. No gás, aquela Só coisa. que dia 15 de março de 2020... Vem a pandemia. No meu primeiro mandato, irmão. Eu falei, Senhor, mas não podia ser no segundo. Pelo menos dá uma casquinha para mim, uma coisa. Rapaz, eu estava recém-chegado à igreja e a gente teve que encarar a pandemia. E eu confesso ao irmão que, é claro, todos os pastores viveram isso. Na verdade, o planeta viveu isso, né? Mas fazendo o recorte da liderança religiosa, todos os pastores viveram isso. Mas tentem imaginar a pressão que foi no primeiro mandato, na igreja mãe do Presbiterianismo Nacional. Com uma faixa etária também já mais avançada, alta, mais madura. E aí você tem que transformar a igreja presencial, típica e historicamente presencial, até pela arquitetura da nossa igreja. Então, nós valorizamos o estar na nossa igreja de fato. Para a questão online. Online. Irmão, e aí gabinete online, e aí... Muita dúvida também sobre... É a mesma coisa? É válido online, não é online? O culto online funciona, irmão, não funciona? Toda essa crise. Já pensou, cara? E irmãos adoecendo, e a gente indo fazer visitas e fazer funerais num tempo em que ninguém saía à rua. Você falou que você ficava falando com a turma do lado de fora, assim, tudo bem aí? Fiz muitas visitas a senhores e senhoras idosos da igreja. Marcava a visita, ela abria a janelinha da porta e eu no corredor do apartamento falando assim, como é que está a senhora? De longe, né, mantendo aquela distância. O pastor veio aqui para trazer você. Orando, pregando. Levando um presentinho, aí botava, ela fechava, eu botava a porta, me afastava, ela abria a porta, pegava, obrigado pastor. Enfim, foi isso tudo. E ao final desse tempo, Deus nos permitiu chegar do outro lado, com a igreja em crescimento, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Isso nada tem a ver comigo, Ailton. Nada tem a ver comigo. Eu falo isso humilhado na presença de Jesus, sabe? Isso nada tem a ver com a nossa liderança, embora os nossos presbíteros sejam muito competentes, sejam homens de Deus. Isso tem a ver com graça do Senhor sobre aquela comunidade. E eu tenho falado para o meu conselho, para a minha igreja, a respeito de... É claro que há um ódio especial contra nós da parte do inferno, né? Porque quem era o Brasil antes da chegada de Simonton? Sim. Era a idolatria portuguesa, era os cultos afros dos escravos, era o animismo dos indígenas, né? E aí o evangelho da graça de Deus chega nesse lugar. Então o diabo nos odeia de uma forma muito particular pelo legado que temos de Simonton, né? Mas o Senhor também nos ama. Então Deus nos tem derramado graça, a igreja tem crescido desde então. Amém, né? mano. E nós louvamos a Deus por isso. Que bênção, meu irmão. Ser pastor da Catedral Presbiteriana. Se você for lá na Catedral, vai lá. Vão lá. Onde é que fica a Catedral ali? Rua Silva Jardim, número 23, centro do Rio de Janeiro. Se você for ao Rio, conhecer o Pão de Açúcar, Corcovado, Calçadão de Copacabana, Maracanã, claro, num jogo do Flamengo, e não for à Catedral... E não for na Catedral, você não foi no Rio. Deu viagem perdida, irmão. Você tem que ir à Catedral. Silva Jardim. Número 23, centro do Rio. Domingão. Domingo, 10h30 da manhã e às 18h. Pensam, vocês precisam ir lá mesmo. Você está passando pelo Rio, vai lá. Você vai encontrar um povo piedoso, povo amoroso. Nós encontramos isso quando nós fomos lá no Rio. Fomos muito bem recebidos. A Catedral é nossa casa também. É verdade. Meu amigo, o tempo é muito curto, então a gente precisa caminhar. Você já falou sobre quem é o reverendo Renato, quem é o Renato, casado com a Luana, tal, o pai, o pastor da Catedral.
Mas o Renato também tem sonhos, Tem. projetos, planos. Qual é o sonho do Renato? Sonhos que, se a gente pode falar particulares, sonhos para a igreja, né? Quais são os sonhos? O que é que tem movido o coração do Renato nesses dias aí? Arielston, eu vou dividir, então, em sonhos particulares e ministeriais. Tá? Os sonhos particulares são que eu viva para a glória de Deus, mesmo. Sabe, irmão? Nós, pastores, sofremos muitas pressões e muitas ofertas, e, enfim. E a minha oração é que eu viva para a glória de Jesus, que eu seja um exemplo de servo de Deus, porque eu tenho 2 crianças na minha casa e tenho uma esposa que caminha ao meu lado. Eu quero olhar para eles nos olhos sempre, até o último dia da minha vida. E ouvir aquilo que tenho ouvido dentro da minha casa, que aquilo que eu prego é verdade dentro da minha casa. Então, os meus sonhos, eles não são muito materialistas. Para conquistar o mundo. Não é materialista. O meu sonho, irmão, é ver os meus filhos professando a fé. Você já deve ter vivido essa experiência, né? Sim. Os meus sonhos são ver os meus filhos casados com uma serva e com um servo de Deus, uma vez que eu tenho um casal, e vê-los crescendo na fé, dedicados ao Senhor e à obra do Senhor. Esses são os meus sonhos. Que a minha mulher seja uma mulher de Deus a cada dia, renovada, iluminada pelo Senhor, né? Eu tenho sonhos apenas pessoais nessa perspectiva. Só nessa perspectiva. Não tenho grandes aspirações materiais. Eu tenho aspirações, sim, de uma vida feliz em família, servindo ao Senhor, não tendo dores de cabeça na juventude, na adolescência dos meus filhos. E já me vi até inquietado com isso. Né? Mas o Senhor tem me quebrantado nesse sentido também. Te cortando aqui, essa questão do sonho particular ser a questão da sua família, da sua esposa, seus filhos. Cara, você é um pastor de uma das igrejas mais emblemáticas do Brasil. Eu acredito que tua agenda é daquela agenda... Animada. Né? Respira e vai para cima de novo. Né? Como é que concilia isso com esse sonho de tomar conta da sua família? Porque uma coisa é ter a sua... Às vezes, eu digo isso porque eu conheço vários pastores antigos e tal, que eles pensavam que o pastor e a família deles era ter a família deles na igreja, na frente deles ali enquanto eles pregavam. Né? Então, muitos deles, depois que morreram e tal, os filhos saíram da igreja, não estão mais. Tem vários pastores de peso que não têm a família na igreja, por exemplo, que estão no Senhor, mas a família não está. Como é que você faz para conciliar isso daí? Boa, excelente pergunta, irmão. Todos os dias a gente ora juntos, antes de dormir, todos juntos. Mais de uma vez na semana, nós tomamos bem mais de uma vez na semana. Eu vou colocar 3 aqui, mas eu acredito ser bem mais que isso. Nós tomamos uma refeição todos juntos à mesa, todos. Pai, posso ligar o telefone? Não. Posso ligar a televisão? Não. Todo mundo junto aqui. Senta aqui. A gente está junto aqui e a gente sorri e um brinca com o outro. A gente procura, por exemplo, a gente volta agora para o Rio de Janeiro, na madrugada de hoje para amanhã, de quarta para quinta. E chegando lá, a ideia já é buscar as crianças na escola, estar com eles, levá-los ao shopping, tomar um sorvete juntos. Vamos para o cinema, assistir um filme, alguma coisa assim? Isso, ter tempo de qualidade, sabe, Arielston? E é interessante como, vivendo o ministério de forma saudável e que o sangue da cruz cubra a minha casa e a sua também. Amém. Os nossos filhos não odeiam a igreja. Quando eu pego férias, a minha filha cria um problema lá em casa, irmão. Cria um problema. Ela quer ir para a igreja. Porque ela fala, pai, quem está de férias é o senhor. Eu falei, minha filha, entendo, papai. Dá um tempo, pelo amor de Deus. Deixa o papai respirar um pouquinho. Meu filho também, sabe? Então, assim, quando nós vivemos a fé cristã saudável em casa... Exato, cara. Eles pegam apreço e amor pelo Senhor e pela igreja do Senhor. Então, e eu e Luana, segunda-feira é meu dia de folga, que a gente chama lá no Rio de dia sabático, né? Então, meu dia de folga é segunda. E eu procuro, então, ser fiel. É folga mesmo. É folga. Aí a gente costuma dar uma saída, a gente bota as crianças para a escola, é óbvio, né? Porque nós não somos de ferro, né? Precisamos beijar. Irmãos, pastores beijam na boca de suas esposas. Namore, meus irmãos. Rapaz, olha, vai para cima. Não deixe de fazer isso, não.
Então, esse negócio de graça e paz, irmã. Não, beijo na testa. Deus abençoe a sua vida, beijo na... Não, irmão, a gente, ó... Vai, meu irmão. É de Deus. O Jeremias fala que é o beijo de 6 segundos, né? 6 segundos. O cara segura a patroa e conta até 6. Segura a dona menina. Dona menina. Eu acredito que seja por aí, irmão. É esse cuidado que você tem, então, com a sua casa para que você tenha esse sonho cumprido. Isso. E um detalhe importante também, Arioston, eu sei que o tempo se esvai e estar com amigos é muito legal. A gente vai batendo papo, o tempo vai embora. É fazer com que a igreja não seja pauta na sua casa diante dos seus filhos. Sabe? Boa. Porque Vocês não conversam só sobre igreja dentro da casa de vocês? Não, de jeito nenhum. Eu faço questão de não ter esse tipo de conversa, especialmente se me acontece alguma coisa que me aborrece. Eu sou chamado para o ministério pastoral. A minha esposa não é pastora. Os meus filhos não são pastorizinhos. Então, quem tem... contigo. É comigo. Então, o que acontece é que, por muitas vezes, eu imagino, na mesa do almoço de domingo, a conversa seja, você viu o que o presbítero tal fez na frente das crianças? E as crianças estão ali ouvindo, porque o ouvido está aberto. Você viu o que a irmãzinha tal, o irmãozinho tal fez? Falando que absurdo. Mal da gente. Falando mal da nossa família. Não sei o quê. Os irmãos acham que a gente está semeando o quê no coração das crianças? Exato. O que no coração das esposas? Irmão, você sabe disso? Tem gente muito adoecida aí, irmão. Sim. Mesmo. Sim. Por causa desse tipo de coisa. Sim. Então a gente procura. Quando é alguma coisa que é extremamente necessário que seja conversado, é conversado entre mim e Luana na ausência das crianças. Fecha a porta, vai para o quarto, tranca e fala baixinho. E fora isso... Quando sai, sorriso no lábio e a igreja vamos pra cima. Só elogios. Só elogios. Só para você ter uma noção, compartilhando com você uma experiência que me fez chorar, cara. Assim, você já percebeu que eu choro... Facinho. Fácil. O pessoal lá da Igreja do Rio sabe disso. Mas é porque essas coisas em Deus me emocionam, sabe? Eu tive um primeiro mandato de 3 anos, fui reeleito para um mandato de 5, e no dia da eleição, eu falei, amor, eu vou levar você para que você vote. Claro, é um voto a mais para mim. Vamos junto. Vai votar. Brincadeiras à parte, eu levei Luana para votar no domingo à tarde. E aí a Manu e o Guilherme estavam atrás, a Manu um pouquinho mais nova do que, obviamente. Desculpe. E aí a Manu falou assim, papai, por que a gente está indo para a igreja tão cedo assim? Eu falei, não, filha, é porque o papai está num processo de eleição, o tempo de pastorado do papai acabou, e a gente precisa ver se o papai fica ou não fica. Ela falou, como assim, fica ou não fica? Eu falei, filha, porque o papai foi eleito por 3 anos. Ela falou assim, não, papai, eu amo muito a minha igreja. Eu gostaria muito que o senhor ficasse aqui. Porque se o senhor não ganhar a eleição, como é que a gente faz? Eu falei, filha, a gente vai para uma outra igreja e o mesmo Deus vai ser exaltado, adorado. Ela falou assim, eu sei, papai, mas eu amo a minha igreja. Eu falei, então, filha, então peça ao Senhor. E aí, beleza, falei isso, fomos lá, a Luana desceu, votou, entramos no carro para ir embora, porque no domingo da eleição eu não vou à igreja. Né? E aí é uma questão de ética, uma questão de... Saindo da igreja, a Manu falou assim, papai, só um instantinho, eu já estava na rampa descendo, volta um pouquinho. Aí eu, tá bom, minha filha, dei a ré, voltei. Ela falou assim, é que eu esqueci de orar, vamos orar? Aí eu falei, vamos, filha. Eu falei, ela botou a mãozinha, eu olhando para frente com a mãe, ela e o irmão atrás, os dois com a mãozinha assim, e ela falou assim, papai do céu, eu amo a minha igreja. E eu queria muito que meu papai permanecesse aqui. Isso para mim é uma eleição, irmão. Foi ali. O papel está acontecendo. Os nossos filhos precisam amar as coisas do Senhor. E Deus nos confirmou um caminho. É esse, irmão. A mesa, compartilhando, tendo momentos fora do movimento ministerial, conversando sobre outras coisas e não expondo a igreja e mazelas que acontecem comigo, com você, porque nós somos pecadores. Um dia eles vão ter maturidade para ouvir certas coisas, mas hoje não. Esse me parece ser o caminho para eu alcançar esse sonho familiar. Isso, para ser aplicado na vida de todo mundo que está com a gente aqui, isso cabe na sua vida eclesiástica, como é a nossa, mas cabe na sua vida também profissional,
um cara que só reclama da vida, só Sem reclama dúvida. do trabalho, só reclama do patrão, só reclama. O que é que ele está plantando dentro de casa com isso daí, né? Então, fica a dica aí. Mas, pastor, estamos aí andando, o tempo não para, como já disse o profeta. E os sonhos ministeriais? Os sonhos ministeriais, Deus tem conduzido o nosso coração. Assim como qualquer igreja relevante, histórica ou pujante, nós acabamos tendo muitas atividades. São diversas sociedades internas, uma agenda muito intensa. E o Senhor tem ministrado ao meu coração que tudo isso é importante, é relevante, edifica, gera comunhão. Perfeito. Mas Deus me tem feito olhar para uma volta ao essencial. Então, o meu sonho ministerial é que nós sejamos levados. Nós já temos caminhado nesta direção, tá, Ariosto? A exposição da palavra, a obediência à palavra, a uma vida de devoção, de oração, de intimidade, de jejum, e a missão da igreja. Me parece ser esse o tripé essencial, basilar. E aí a festa tal, e aí a comemoração tal, e aí a celebração tal. Tudo isso vai se encaixando dentro desse tripé. Então, assim, o meu sonho ministerial é que, de fato, o Deus que começou essa obra, ele conclua, que é a de um avivamento em nossa igreja. E quando a gente fala avivamento, nós que somos presbiterianos, reformados, o pessoal, avivamento. Mas que isso? Eu não estou falando de liturgia, irmão. Se engana. Basta ler a palavra. Avivamento não tem a ver com liturgia. Avivamento não tem a ver com a quantidade de glória a Deus que se ouve num culto. Exatamente. Avivamento pode ser um culto tradicional, de uma liturgia histórica, ou mesmo de uma liturgia mais contemporânea. E tudo isso aqui, nenhuma coisa nem outra, é expressão de avivamento. Avivamento é certeza de que nós somos pecadores, senso de arrependimento, confissão de pecado e vida com Deus. Foi assim durante todo o período da história, né? Jonathan Edwards, enfim, Evan Roberts lá no País de Gales, enfim, os moráveis, enfim, se você parar para pensar, se Deus for trazendo ao seu coração e à sua memória, como se deu o avivamento na história da igreja. Jonathan Edwards, irmãos, olha, Whitfield, o pessoal lá do Clube Santo da Inglaterra, Clube Santo, lá dos irmãos Wesley, dos Wesley. Meu irmão, é senso de pecado, confissão de pecado, arrependimento e vida com Deus. Então, assim, a minha oração é que isto chegue à nossa igreja. E eu percebo, discerno, que Deus já nos tem abençoado dessa forma, sabe? Então, assim, meu sonho ministerial é que a igreja compreenda plenamente palavra, oração e missão, e este conjunto gere no coração de cada crente, desde o pastor efetivo da igreja até o bebezinho mais jovem, né? Um senso de que nós precisamos desse avivamento santo do Senhor. Uma pergunta aqui, mano. Veio aqui ao coração aqui o seguinte: a catedral tem o seu papel, né? Esse seu sonho ministerial, tal, legal. Esse é o caminho. Sou um pastor recém-ordenado, interior do estado da Bahia. Voltar à essência, para ver qual é o modelo presbiteriano que eu devo implantar na igreja que eu estou implantando em Caculé, que é uma cidadezinha da Bahia, lá no sertãozão. Lá em Caculé eu tenho... Qual é o modelo que eu vou implantar? Bom, o modelo, eu volto para a Escritura, para a igreja primitiva, né? Mas a igreja primitiva não é uma igreja que eu posso visitar. Sim. Eu não consigo visitar a igreja primitiva. Então, eu sou presbiteriano, qual é a igreja que eu vou visitar? Eu vou visitar a catedral. Sem dúvida. Então, eu chego lá, recém-ordenado, chego na catedral, tal, participo. O que você, como pastor da catedral, gostaria que eu aprendesse com vocês e levasse para o interior da Bahia? O que é de mais essencial
diante da catedral. Eu estou me colocando nesse lugar, do isso. jovem pastor recém-ordenado que vem do sertão para aprender na catedral. A primeira lição que eu quero ensinar para esse pastor... Eu acho que isso faz parte também do teu projeto de sonho para a catedral, Sim. né? De meta, de avivamento, Sem dúvida. de tal. Você entendeu? Que eu acredito que deve haver esse almejo, pelo menos eu mesmo eu reconheço que eu tinha isso. Sim. Assim, pô, eu quero ir na catedral para ver como é que funciona. Sim. O que é que eu posso aprender lá para... Entendeu? Então... assim, eu dividiria essa lição em pelo menos 3 capítulos. O primeiro capítulo é que estética e intimidade não são a mesma coisa, né? Não adianta nós pensarmos um culto esteticamente perfeito se isso é desprovido de um coração que acompanha isso diante do Senhor, né? Então, se ele vem de um interior, fala, pastor, como é que é Podia ser aqui? da Bahia, do Ceará, de qualquer lugar, só para desmistificar aqui a questão. Claro. Eu ia falar para ele assim, meu filho, se atenha à intimidade com Deus. Se ele chegar para você no final do... Pastor, onde é que o senhor compra as togas? Isso. Eu quero levar. Não, tudo bem, a gente dá o caminho para ele. Mas a primeira lição Meu filho, senta aí. é que ele se encante mais com a adoração do que Perfeito. com a estética da adoração. E me parece ser esse um problema. Né? Existem muitas pessoas que têm uma estética muito bonita e acaba o culto e o negócio fica meio longe disso. Né? Ao passo que, se ele fosse de fato um adorador, a vida dele de segunda a sábado seria coerente com a beleza do domingo. Né? Então a primeira lição seria essa. A intimidade com Deus precede a estética. A segunda lição é a capacidade de adaptação. Né? Não adianta você tentar replicar a catedral. A catedral é a catedral. E aí você pode absorver, aprender, como em qualquer outra comunidade. Eu estou passando uma semana aqui, Ailton, na Igreja Presbiteriana de Manaus, para aprender com você. Está vendo muita coisa. Com o pastor Francisco, para ver como é que vocês lidam com missões, como é que vocês tratam as questões dos ribeirinhos. A capacidade de adaptação. Não adianta eu chegar ao Rio de Janeiro... Eu vi lá em Manaus que isso aí dá certo, vou replicar. Vou fazer aqui. Não. Vai dar um BO terrível. Terrível. Por N mil razões. Né? Então, primeiro, a intimidade precede a estética. Segundo, a capacidade adaptativa. É possível que você aprenda lições sem reproduzir na íntegra. Não precisa reproduzir na íntegra. Adapte à sua realidade. Então, você falou do sertão, por exemplo. Nós estivemos no sertão da Bahia, num trabalho missionário há pouquíssimo tempo. Não tem um mês. Acho que tem um mês. Tem um mês já. Ficamos uma semana lá. Irmão, de toga lá, o sujeito desmaia. É para torrar o cara, né? O sujeito não dá conta. Então, como é que o cara... Pô, não, mas tem que ter toga. Calma, irmão. Tem que ter toga? Você vai matar os seus pastores auxiliares, você vai morrer. Né? Lá. Isso aí. Às vezes lá no Rio já é complexo. Já né? é quente, né? A gente bota o ar-condicionado e tal, mas às vezes não é essa a realidade de uma comunidade menor. Então, às vezes não tem o ar-condicionado. Muitas tem um ventiladorzinho só. Muitas delas não têm, né? Nem ventilador. E isso não faz essa igreja também menos igreja do que a catedral. Somos a noiva, só tem uma noiva. Né? Então, e aí ele vai ter que adaptar. Talvez ele comece fazendo adaptações na sua liturgia, aprendendo alguma coisa, ajustando, mas o que interessa é que ele se debruce sobre a palavra e sobre os padrões presbiterianos, né? Uma vez que nós somos presbiterianos. Sim, né? sim. Então, a capacidade adaptativa. Então, estética, a intimidade precede a estética. 2, capacidade adaptativa para aquele que está indo aprender. E a terceira, a responsabilidade com um coração cativo do Senhor. Muita gente fala assim, pastor Renato, mas o pastor fulano é assim, o pastor fulano é assado, você é um pouquinho diferente, né? Enfim, eu falo glória a Deus, né? Porque o meu coração é cativo do Senhor. Eu procedo e ajo na minha fé e no meu ministério segundo aquilo que o Senhor se manifesta a mim e me ensina na sua palavra. Então, um coração de devoção.
um coração menos... não que não haja um aspecto de gestor, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas a primazia do coração do pastor é de um servo. Você está aconselhando o cara que está lá contigo. Falou, meu filho, em vez de você querer fazer uma planilha primeiro, sabe? Bota o seu joelho no chão e vai orar. Em vez de você gastar 10 horas do seu dia lendo grandes homens da teologia, faça isso. Mas leia 8 horas de Bíblia. Chora pelo teu povo. De 2 horas, aprofundando conhecimento teológico, ou um pouco menos. Ora por eles. Ora, busca, visita, chora por eles. Porque às vezes a impressão que tenho é que um jovem como este, que vem do interior e tal, ele quer, de alguma forma, nutrido por essa expectativa da recém-ordenação, ele tem aquela expectativa de, não, eu sou o bastião do movimento reformado no Brasil, e eu vou transformar essa congregação aqui numa mini catedral, com culto extremamente litúrgico, o coral cantando, o irmão não tem nem como formar uma banda, sabe? Então, assim, a intimidade precede a estética. Segundo, tenha capacidade adaptativa. Peça a Deus para te dar essa capacidade. E em terceiro e último lugar, não se perca no sonho do reverendo, perdendo a sua essência de servo do Senhor. Esses seriam os 3 conselhos. Bênção de Deus. Anotou aí, né? Anotou aí? Sermão presbiteriano, 3 pontos. Sermão presbiteriano, 3 pontinhos. Renatão, a gente está terminando aqui, mas eu queria conversar contigo também sobre algo que a gente tem visto na catedral e que tem enchido os olhos e o coração de muita gente, que é esse envolvimento mais com a questão missionária. A gente está vendo o pessoal da catedral pegar um ônibus, entra todo mundo no ônibus, vai embora para o sertão, e aquela coisa toda, eu fico, meu Deus do céu, olha, o que eles estão fazendo? E vão embora, aquela turma, e passa o dia servindo e tal. Como é que foi isso, meu irmão? Esse negócio, o que aconteceu? Eu lembro, eu assistindo pelo YouTube, aquilo, não sei qual foi o culto, com relação ao reverendo Guilhermino, acho que é o aniversário dele, de 90 anos, não sei. Deve ter sido de 80. 80, né? E ele disse, foi claro dizer assim, que a catedral é uma igreja de portas abertas. Né? Esse é o lema da catedral, né? Isso. E agora não é somente igreja de portas abertas para entrar, mas é também a igreja de portas abertas para sair, para ir. Isso. No ID. Né? O que está acontecendo lá, meu irmãozão? Eita, coisa boa. Bom, primeiro, em 2019, eu propus ao Conselho que o slogan da Catedral fosse ampliado um pouquinho. Historicamente, sempre foi Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, uma igreja de portas abertas. E nós apresentamos ao Conselho, ao que o Conselho nos entendeu e aprovou, e agora nós somos uma igreja de portas e de corações abertos. Bênção. Né? Essa inserção, ela não foi contra-intuitiva, ela foi intencional. Né? Por quê? Porque uma igreja de portas abertas, embora, claro, isso nunca tenha sido a realidade, mas como um linguista, eu olhava para isso e me suava que a igreja estava de portas abertas dizendo venham. Agora, uma igreja de portas e de corações abertos, ela está com a porta aberta dizendo venha e com o coração aberto dizendo eu vou. Então, por exemplo, essa última ida ao sertão, ela começou, de fato, em 2021, com uma ida minha ao sertão, numa caravana com 7 pastores. Né? O pastor Hernandes estava com a gente, foi um tempo muito abençoado ao lado desse príncipe. Né? Nós passamos um bom tempo lá, 7 pastores, e nós começamos o processo, então, de primeiro eu vou, o pastor efetivo vai, conhece o campo. Depois eu mandei um pastor auxiliar, que é o ministro de missões, o reverendo Daniel Jardim. Ele foi, passou mais um tempo lá. Depois nós mandamos 4 irmãs, a minha esposa, a missionária Leninha Maia, a irmã Ivone, a irmã Bianca, essas 4 irmãs e algumas outras irmãs de algumas igrejas próximas, a Igreja Presbiteriana das Américas também estava representada, para fazerem uma conferência de mulheres. Depois, mandei o reverendo Daniel outra vez. Depois, fui eu, Daniel e uma representação do conselho. Perceba que uma igreja de 162 anos não dá para a gente fazer uma curva de 90 graus assim. Então, a gente vai construindo esse cenário para que, há um mês atrás, nós pudéssemos colocar
quase 50 pessoas dentro do ônibus, 27 horas de viagem para ir, 33 para voltar. Nós cuidamos de uma cidade chamada Ibotirama, no sertão da Bahia. Fizemos um trabalho em 3 povoados. Nós levamos médico, dentista, psicólogo, nutricionista, veterinário, porque sempre tem alguém com um cachorrinho lá, um gatinho, né? Levamos um bazar, levamos 450 cestas básicas, brinquedos, chinelos, enfim. Que festa que aconteceu. Foram mais de 9 toneladas de mantimento. Nós passamos lá uma semana servindo ao Senhor. E a nossa vinda aqui é o primeiro passo, como eu dei em 21 para o sertão, é o primeiro passo para um trabalho com os ribeirinhos também, né? E eu louvo a Deus porque o pastor Francisco, todo o seu conselho, e de uma forma muito particular também o meu amigo, irmão, parceiro de jornada de vida, reverendo Euston, já se colocaram, esses irmãos se colocaram à disposição para nos abençoar nesse intento. Então, eu quero assumir diante de Deus e do pastor Euston e de cada um dos irmãos que a catedral virá para os ribeirinhos também. Maravilha! Nós vamos ficar lá no JJ Mesquita. Isso. Servindo ao Senhor por pelo menos uma semana, 10 dias, enfim. Porque o Senhor nos tem empurrado. A catedral sempre foi muito generosa, sempre esteve envolvida em missões nacionais e transculturais, no ambiente urbano e no ambiente... Até porque tudo saiu dela, né? Exato. É a mãe de tudo. Né? E só que eu entendo, eu discerni que além de investir generosamente, como costumamos fazer, nós precisamos ir também. Né? Não apenas... Está aqui meu dinheiro. Isso. Vai lá e você faz. E aí, irmão, como isso tem feito bem ao coração da igreja e ao meu coração, porque está entre aqueles 3: palavra, oração, devoção e missão. Sim. E a igreja está se envolvendo nisso. O presbítero Peter, que está aqui comigo, aqui em Manaus, durante essa semana, um dos irmãos que se encontra comigo aqui, foi ministro de missões de nossa igreja, hoje é do Ministério de Missões, e durante muito tempo ele militou quase sozinho assim, nisso. Né? Ele indo sozinho para os diversos campos do Brasil e do mundo. E eu ontem falei com ele sobre isso. Falei, irmão, isso é Deus também honrando a oração do seu servo. É isso aí. Quantas vezes eu imagino que você orou e hoje nós estamos, de fato, sendo envolvidos por esses projetos todos. Então é assim que a gente tem funcionado. No sábado agora nós vamos ter a Feira das Nações. Irmão, é um movimento gigante lá na igreja. Estamos na 25ª, isso começou no ministério do reverendo Guilhermino Cunha. Eu tenho a maior alegria quando alguém fala assim, você é o pastor da igreja do Guilhermino? Eu falei, sim, eu sou o pastor da igreja do Guilhermino. Não tenho o menor problema com isso, eu honro o pastor Guilhermino em amor e o honro biblicamente porque eu o trato como pai mesmo. É isso né? Então começou a Feira das Nações. Desculpe. Tranquilo. Começou no Ministério do Reverendo Guilhermino. É um movimento, irmão. Afluem para lá muitas pessoas. Deus, passam o dia todo lá e tem entrevista com missionário. O nosso missionário... Comida típica dos mais diversos países. A gente tem barraca da Alemanha, Portugal, Israel, enfim. E aí você quer comer alguma coisa da Alemanha, você vai lá na barraca da Alemanha. Tem um chucrute lá, um negócio, um joelho de porco. Tem. Que legal. Enfim, é um movimento muito lindo e tudo aquilo que a gente arrecada na Feira das Nações é completamente envolvido. E participa a igreja toda ou é só o Ministério de Missões que faz tudo isso? Todas as sociedades internas têm uma barraca. Olha aí. O Encontro de Casais cuida do almoço. O almoço é um almoço português, feito por portugueses, irmão. Tá maravilha. É um bacalhau sensacional. Fantástico. Enfim, irmãos, e tudo o que eu costumo dizer que nós não compramos os quitutes. Nós investimos em missões. Então, a gente não paga o almoço, a gente investe em missões. Então, eu falo que a oferta inicial do almoço, a oferta inicial, tem um preço. Mas se você quiser comprar R$1.000... Dá 3... Eu quero comprar meu prato de bacalhau por R$1.000. Vou pagar R$1.000. Por favor, faça isso. Porque tudo, absolutamente tudo, 100%. Não tem nem dinheiro para custear a própria feira. A gente apoia, a igreja apoia, tudo aquilo que está nas barracas é doação da própria membresia da gente. E a gente comercializa e tudo que é oferido é para investimento em missões. Rapaz, maravilha, isso é bênção de Deus.
Amigo, a gente precisa terminar. Puxa. Porque as meninas vêm aí, elas querem gravar também o podcast delas. Sim. E eu não vou arrumar confusão com a Yara, nem você com a Luana. Pelo amor de Deus, eu prefiro encarar qualquer coisa. Aliás, eu quero dizer... O presbitério, que venha o sino do Supremo. Aliás, eu quero dizer, Ailton, que já que está na hora delas, me deu uma vontade de terminar. Deu uma vontade de acabar. Vamos acabar. Uma vontade surgiu assim no meu coração agora, para não ter esse problema. A gente parar logo. Começou até a cair as canetas aqui. Meu amigo, foi muito bom ter você aqui no Reino de Amigos. O reverendo Renato, gente, é isso aqui. Tá? É isso aqui, é isso aqui no púlpito dele, é isso aqui no gabinete dele, é isso daqui. Ele é esse cara, né? Um homem de Deus, um homem de coração quebrantado mesmo diante do Senhor. Você vai conversando com ele, daqui a pouco ele começa a chorar. Né? É isso daqui. Um homem, eu acredito que Deus levantou para essa época e que Deus está preparando para alguma coisa. Amém. Né? Que ele está pensando, que Deus está realmente arquitetando e já está dentro dos seus decretos, né, para um futuro abençoador na Igreja Presbiteriana no Brasil. Amém. E não somente para a IPB no Brasil, mas no mundo também. Né? Então, eu fico muito contente de ter essa amizade, de nutrir essa amizade, essa irmandade contigo. Obrigado. Né? É um presente de Deus, né? E foi realmente muito bom, muito edificante essa nossa conversa no Reino de Amigos, para conhecer um pouco mais do Renato e da Catedral. Obrigado, irmão. Mais uma vez, eu externo e eu louvo a Deus por aquilo que o Ailton testemunhou aqui. De fato, nós somos chamados pelo Espírito da verdade, né? Então, eu procuro ser aquilo que eu sou em todos os lugares. E dentro dessa perspectiva de alguém que ama a verdade porque serve ao Deus da verdade, eu tenho o Ailton como um irmão, um amigo pessoal, um amigo mais chegado, sabe? Um servo de Deus, um homem de Deus, que teve a capacidade de sair de Manaus para ir ao Rio de Janeiro cuidar de uma ovelha. Quando ele chegou com esse objetivo, eu falei, encontrei um dos meus. Encontrei um irmão de coração. Ele saiu de Manaus para o Rio de Janeiro para cuidar de uma ovelha. Então, eu louvo a Deus por esse servo de Deus, esse pastor segundo o coração de Deus, que o Senhor me apresentou. Deus é o Deus dos encontros, irmãos. É verdade. O reino de Deus é o reino de amigos. Reino de amigos. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Bênção de Deus. Gente, nós vamos ficando por aqui. Deus te abençoe. E você vai fazer parte, você vai ouvir, vai assistir esse Reino de Amigos. Compartilhe com o máximo de pessoas possível para que mais pessoas sejam abençoadas. Um grande abraço no seu coração. Fique com Deus. Deus abençoe.